Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho nesta sexta-feira, da bobeira, acho que não está em freeze, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Olá, João Diniz, como é que tu estás? Estás bom? Estou impecável. Estavas em freeze, puto, ou foi impressão minha? Pois isto Café da parou, manhã, depois do genérico isto parou e eu pensei, bom, vamos ter que recomeçar outra vez, afinal. Alguma forma de recomeçar que não seja outra vez, ou não? Só para eu perceber. Adoro. Gosto muito. É como há não sei quantos anos atrás, não é? Sim, há não sei É quantos o anos mesmo registro. atrás. É o mesmo Sim. registro. Estás bom, puto? Estou bem, pá, estou ótimo. Estás contente, Pá. né? O Messi ganhou, então a tua semana está a ser impecável. Epá, não tenho, sinceramente, não, o Mundial não tem puxado muito por mim, confesso. Confesso que... Mas foste ver, mas viste o jogo de Argentina com a Vi. Inglaterra ou não? Sim, vi. Eu não Vi, vi, sim, eu senhor. fui ao teatro, puto. Foste ver o quê? Olha, fui ver uma peça chamada A Gorda, com a Maria Rueff. Aquilo é baseado num livro de uma escritora que é a Isabela Figueiredo e por acaso gostei muito do livro. A peça, acho que gostei mais do livro, pronto, acho que gostei mais do livro. Mas, ou seja, recomendo que leiam o livro é fixe. Pá, o livro é engraçado porque eu, enquanto gajo com excesso de peso, vejo mesmo muitas das coisas que são lá ditas, né? Uma cena que ela diz que é muito verdade, que é porque aquilo é a história de alguém que é a história de uma pessoa, não é? Começa com ela a dizer que perdeu 40 quilos, fez uma daquelas operações e perdeu 40 quilos. E ela diz uma cena que é super verdade, que é que quando tu és gordo para sempre. E isso tem uma data de coisas adjacentes, não é? Mesmo que tu percas peso, tipo, há uma série de merdas tuas, de insegurança e não sei o que, continuam lá. E eu gostei muito do livro por causa disso, pronto, especificamente por causa disso. A peça, pronto, é mais curta, é uma coisa difícil, é um monólogo, é uma coisa difícil de adaptar, mas acho que todas as pessoas, se puderem, devem ir ao teatro, ao cinema, essas coisas. Fui ver grande filme ao cinema, putz. O The Invite, ou O Convite. Não sei se já ouviste falar. Já ouvi. É muito engraçado esse filme. Esse recomendo vivamente, se puderem. Também tenho de ir ver agora a Odisseia, né? O filme do Nolan, é obrigatório. Mas esse do The Invite, recomendo vivamente. Tens alguma recomendação, Ricardo? Também tenho o The Odyssey para ir ver, não é? O Nolan é um dos meus favoritos, confesso. E as críticas têm sido péssimas, o que é sempre um bom sinal. Normalmente é sinal que o filme é bom. As críticas em Portugal, não é? Mas acho que lá fora não. Acho que lá fora não. Pois, é um bocadinho por aí. Tens alguma recomendação? Recomendação. Como é que se chamava aquele sushi, a bola de fogo? Como é que se chamava aquilo? Como é que se chamava? A bola era o Dragon Ball, não é? Dragon Ball, é isso, putz. Já não lembrava do nome, Dragon Ball. Não, mas olha, eu tenho... a ver se a gente combina mesmo o almoço, quando estivermos os dois a trabalhar na agência, no mesmo dia, porque encontrei ali um sítio muito aporreiro, que é o Cozinha Senhor Lisboa. Não sei se já lá foste. Já fui. Muito bom. É muito bom. Já fui. Isso é na rua... Aquilo já é a Rua de São José, não é? É atrás do Tivoli, sim. Comi lá umas pataniscas de bacalhau e um arrozinho de tomate. Pá, é a primeira vez que eu como um arrozinho de tomate que bate o arrozinho de tomate da minha mãe. E fiz questão de dizer ao João, que é o chefe que está lá. Não, fui lá pedir-lhe a receita, que é para ver se consigo fazer em casa. E foi porreiro que ele disse, não, partilha a receita com todo o gosto, que isto é uma arte que deve ser partilhada. Ok, tu és um gajo que é fã de Manjar do Marquês? Muito fã de Manjar do Marquês, como é óbvio. Pronto. Clássico da Zona Centro, né? Quem nos acompanha, restaurante clássico, beira de estrada, conhecido por ter talvez o melhor arroz de tomate de Portugal. É possível, mas olha, não sei se bate este do João ali do Cozinha Senhor Lisboa, mas eu sou capaz de inventar motivos para ir ao norte só para ir ao Manjar do Marquês. Qual é que é o teu... Para quem não sabe, o Manjar do Marquês é um restaurante ali na Batalha que o arroz... Pombal, não é? Perto de Pombal. Em Pombal. Em Pombal. Em que o arroz é
é servido meio à descrição, não é? Pagas um valor e a malta não... há duas partes do restaurante, há uma que é mais à carta, etc. Mas essa confesso que nunca fui sempre a esta. Nem eu. Que a malta anda com arroz, andam uns gajos com uns tachos de arroz em barro a servir toda a gente. Sempre a encher o prato. E depois nós escolhemos normalmente cenas fritas que se comem com o arroz. E cada um tem as suas go-to cenas, não é? Sim, aos panados, ao filete, o filete é ótimo. Pede 3 coisas sempre. 3 coisas. Sim, panados, eu também. Chamuças e bacalhau frito. Gosto de bacalhau frito. E tu és? Qual é o teu... Isto tudo com arroz de tomate, qual é a tua go-to meal? Eu é sempre panado e filete. E depois depende do que me apetecer. Não mandas uma chamuça, eu gosto de chamuças. Às vezes posso ir à chamuça, outras vezes posso ir ao pastel de bacalhau, depende do que me apetecer na altura. Sim, o pastel de bacalhau também não é mau, é daqueles pastéis que tem muita batata, mas até é goloso, então não importa. Sim, não é um bolinho de bacalhau, né? Porque há a diferença de pastel de bacalhau para o bolinho de bacalhau, sentes isso? Percebes isso? Sim, é verdade. Conheces que isso é verdade ou não? Eu tenho percebido cada vez mais que isso é verdade. Sim. E não é um pastel de bacalhau que vem com queijo da serra lá no meio, não é desses? Eia, puto, foi não. Eu já fui provar isso, porra. Não quero falar do assunto. Bom, demasiado mau. Ricardo, estávamos aqui confiançudos que LeBron James iria comunicar a sua decisão sobre para onde iria jogar na próxima época ou próximas épocas, né? Mas o que é um facto é que ele teve uma gravação num podcast ao vivo no evento da Fanatics, né? Que é aquelas empresas de memorabilia e não sei o quê. Já ganharam os cromos dos mundiais à Panini, não foi? Sim. Isso não sei, foi? Isso não vi. Acho que sim. E basicamente nesse evento havia a expectativa, o Haliburton ia ser convidado e não sei o que, havia a expectativa que ele iria anunciar para onde iria jogar, mas o que é um facto é que ele não disse nada. Pronto, a montanha pariu um rato, ele ficou calado. O Haliburton ainda tentou puxar por ele, segundo as notícias que saíram, mas nada. Agradeceu só muito aos Lakers, agradeceu aos companheiros de equipa. O treinador o antigo treinador, né, o J.J. Redick, estava sentado na fila da frente a assistir a isto, mas o LeBron fechou 100 copas e vai prolongar esta suspeição, este suspense em relação para onde ele irá jogar durante, parece, mais uns dias ou semanas, eventualmente. Eu também percebo, ele não está muito, não parece que ele esteja muito preocupado com será que vou ter lugar aqui ou ali. Acho que a partir do momento em que ele também assumiu que se calhar não precisava de receber um caminhão de dinheiro em que isso foi tornado público, também ficou descansado nesse aspecto, entre aspas. Ou seja, não está propriamente limitado às equipas em que pode ir e pronto. E não temos novidades. Sobre esse aspecto não temos novidades. Pois, mas já começa a irritar muita gente. Enfim, eu imagino ser um jornalista. Eu via ontem o Dave McManaman, o jornalista que acompanha os Lakers, que se deslocou de propósito ao Fanatics Fest para ver se o LeBron dizia alguma coisa, não é? Portanto, houve muitos jornalistas que se deslocaram a este evento porque podia sair daqui a notícia da próxima equipa do LeBron James. E tu imagina o Dave McManaman, que é casado com a Malika Andrews, podia estar mais perto de casa, podia estar a passear os seus cães, ao fim do dia podia jantar com a Malika, e não, tem que ir ao Fanatics Fest e depois a montanha pariu um rato. O Adam Silver está chateado. Não sei se viste, não sei se apanhaste. O Adam Silver está chateado com o facto do LeBron não dizer para onde é que vai. Mas posso... Está chateado porque o LeBron não só controla a free agency, como temos falado nos últimos episódios, mas controla também o calendário da próxima época da NBA. E a malta da NBA está irritada porque estão as equipas todas a telefonar, querem começar a tratar de questões relacionadas com o calendário, e não só as pessoas que organizam o calendário estão à espera do LeBron, porque de repente, se tiveres o LeBron nos Denver Nuggets, se calhar metes uns Nuggets com os Warriors no dia de Natal. Mas se o LeBron for para os Warriors, se calhar já não faz sentido fazeres isso.
e procuras outra alternativa, ou metes a equipa do LeBron a jogar contra os Lakers, e portanto tudo isto depois influencia todo o calendário da temporada. E ontem o Adam Silver fez questão de dizer, o LeBron, se puderes anunciar em breve, toda a gente te agradece. É porque montar o calendário da NBA é um processo altamente complicado, porque os pavilhões da NBA não são usados apenas para jogos da NBA, e portanto há uma série de dominós que estão à espera da decisão do LeBron James, que, como tu disseste ontem, não anunciou nada, mas fez questão de dizer, sim, tenho ouvido falar de Warriors, tenho ouvido falar de Filadélfia, tenho ouvido falar de Miami, e portanto isso quer dizer que ele não vai para os Warriors, para Filadélfia e para Miami, não é? Em princípio. Vai para Cleveland. Sim. Só uma cena, e eu sou insuspeito porque já critiquei aqui várias vezes a postura até do LeBron em algumas coisas, não é? Tipo, uma cena meio passivo-agressiva, não acho nada que ele se retire sem dizer nada a ninguém, mas pronto, ainda estou cá para ser enganado, ou para ser, como é que se diz, contrariado com isso. Mas eu aqui tenho de lhe dar alguma razão, ou seja, eu percebo que os jornalistas têm a sua vida. E percebo Estou a brincar, eu estava a brincar em relação a essa parte. Claro. Sei, eu percebo. Não, mas há malta que se irrita mesmo com isso. Só que mais do que os jornalistas terem a sua vida e o Adam Silver ter a sua vida, o LeBron também tem a sua vida e também pode decidir só falar quando lhe apetecer e quando lhe dá na real gana. Agora, eu acho que o problema é fazer o ciclo noticioso ou fazer o calendário da NBA depender do LeBron James. Tipo, tu podes tomar a tua decisão, não é? Quando quiseres. Aliás, o teu amigo Bill Simmons sugeriu que o LeBron deixasse a época começar e lá para dezembro andasse a jogar golfe e lá para dezembro escolhesse a equipa que estivesse melhor e sem lesões para se juntar e ser levado ao colo, não é? Um bocadinho também mais havia, segundo dizem. Também havia outra cena que era ele assinar só contratos de 15 dias com as equipas e jogar por todas. Também, não sei se só viste essa cena. Não ouvi, essa cena que parece épica, mas bom. Mas olha, visto, não temos nada para falar do LeBron. Não temos, mas foi precisamente por causa disso. Porque estávamos os dois de olhos postos no Fanatics Fest à espera de uma decisão do LeBron James, que acabou por não surgir, que pensámos no que é que podíamos falar nesta altura de Silly Season, em que, na verdade, não há muitas notícias. A Free Agency aparentemente já morreu. Normalmente temos muitas notícias de Free Agency nesta altura e, portanto, o Second Apron, mais uma das consequências é que matou um bocadinho a Free Agency. E, portanto, eu sugeri-te e tu, meio com algum receio, decidiste dizer, ok, vamos lá fazer isso. Decidi transformarmos isto numa Silly Season do Bola ao Ar também. E, portanto, não houve Fanatics Fest. Enganaste do nome, mano. Não podes chamar isso. Desculpa. Vamos ser processados, não é? Do Bola não mente, pá. Do Bola não mente. Silly Season do Bola não mente. Silly Season do Bola não mente. Não sejas silly, puto. Não brinques com coisas sillies. Tu já sabes, eu sou disléxico. Isto não acontecer mais vezes é uma sorte. Mas pensei em transformarmos isto no Narrativas Fest. Narrativas Fest, ok. Narrativas Fest. Eu achei que, em primeiro lugar, podíamos inverter um bocadinho a lógica, ou seja, dar-te um bocadinho de descanso, de preparares todos os episódios e de estás, no fundo, a pautar o jogo como o Messi e a fazer assistências perfeitas para que eu e o Lucas possamos encostar à boca da baliza. Essa é exatamente a comparação que as pessoas fazem quando me ouvem. As pessoas ouvem-me e dizem assim, este gajo de facto é o Messi dos podcasts. Até é mesmo nisso que as pessoas pensam. Até és canhoto e cruzas com a direita, teleguiada para a cabeça do menino. E, portanto, inverter um bocadinho a coisa e eu disse, deixa, eu vou tratar do assunto, eu pego nisto e vou meter-te a ti debaixo dos holofotes, na verdade, on the spot, porque toda a gente sabe, tu próprio assumes sem rodeios, que o que mais gostas é mesmo narrativas e de todas as histórias que gravitam na NBA e que a NBA nos oferece. E, portanto, não há nada melhor para enchermos um episódio em que não há tema, não há notícia, não há atualidade,
do que fazermos um Narrativas Fest e basicamente jogarmos um jogo de preferias em relação à próxima temporada. E eu trago-te aqui 7 preferias. 7? Porra, 7 preferias. Temos que encher 45 minutos sólidos, Temos que encher 45 minutos sólidos. Portanto, trago-te aqui 7 preferias para tu dizeres, em relação à próxima época, se calhar com esse teu olhar de quem prefere as narrativas do que qualquer outra coisa, para onde é que tu te inclinarias? E vamos começar com uma coisa bastante simples, que é, preferias os Knicks a repetirem o título, a conquistarem back-to-back, e com isso não. Os mídia de Nova Iorque a tornarem-se absolutamente insuportáveis? Já estou a dizer que não, puto. Não interessa o resto. Não interessa. Outra hipótese não existe, puto. Outra hipótese. Qualquer hipótese. Esta era fácil. Ou os Knicks não ganham mais nada nos próximos 53 anos. Peraí. Mas este título de 2006 fica mítico, não é? E temos um campeão diferente, o nono campeão diferente em 9 anos. Mas os Knicks não podem ganhar nada durante os 50 anos seguintes. Nada. Nada. Não pode ser assim tão fácil também. Um bocadinho injusto. Ainda assim, eu não sei se estou cá daqui a 50 anos. Portanto... não, acho que preferia ter um campeão diferente. Portanto, daqui a 50 anos haverá outra festa. Se calhar o Mamdani é presidente dos Estados Unidos na altura, não sei. Portanto, estás a condenar o Brunson a ser o One Hit Wonder, é isso? O Jalen Brunson nessa altura vai ser o mayor de Nova Iorque. A alternativa era ter Stephen A. Smith a festejar 2 anos seguidos, não é? Eu acho que 50 anos é bué tempo e portanto isso é o que me faz hesitar, mas eu gostava de ver outras cidades a festejarem como Nova Iorque, portanto, por que não? Indiana, por que não? Portanto, então, escolho essa segunda hipótese, escolho os Knicks não serem bicampeões. Desculpem meus fãs dos Knicks campeões da NBA 2025-2026, nunca esquecer, mas acho preferível ver um campeão diferente. Desculpa. Muito bem. Foi fácil esta, o que é que achas? Para começar, foi tranquila. Foi tranquila. Foi mais ou menos, mas sim. Vai piorar para ti. Okay. Vais ter aqui algumas decisões difíceis. Okay. Até porque vamos começar a entrar aqui em alguns temas que são bastante queridos e que tu já podes adivinhar. Ok, estou a gostar. Muito bem. Vamos lá então à segunda. Preferias LeBron James nos Cleveland Cavaliers num final de carreira de conto de fadas absoluto e a ganhar o 5º título da sua carreira, ou LeBron nos Warriors ao lado de Steph Curry, mas perdem, o que em termos de conteúdo era excelente, não é? Em termos de narrativa era excelente, mas perdem a final de conferência para o novo vilão da NBA, Victor Wembanyama, que depois se sagra campeão. É uma questão interessante, mas eu por acaso não tenho grandes dúvidas. Eu gosto da ideia e já disse isto várias vezes aqui, não é? Eu gosto da ideia do LeBron e do Curry jogarem juntos. Eu gosto dessa ideia, pronto. E por isso, eu, apesar de achar que o ciclo se poderia fechar de forma perfeita se o LeBron fosse para Cleveland, egoisticamente, e desculpem-me os adeptos dos Cavs, os 3 que devem existir cá em Portugal, não sei, desculpem-me, mas eu gostava que ele jogasse com o Curry, gostava mesmo de ver uma época dele com o Steph Curry, acho que seria super divertido. E depois, também acho que é justo despacharmos já esta cena do Wemby, porque eu acho que isto só vai ficar mais irritante com o passar do tempo, tipo, honestamente, é que se o gajo não ganha este ano, tipo, vamos apanhá-lo a fazer, tipo, sei lá, bungee jumping no Grand Canyon, ou a mandar-se daquelas cenas voadoras, sabes? Aquelas cenas de pássaro, e depois está tipo, só come plantas, e estás a ver? Eu não estou para isso, puto. E vai fazer a ayahuasca ao Peru, Olha, eu ia não com quero ele. isso. Ia com ele. Eu vou com ele.
Não quero isso, mano. Quero despachar já o gajo ganha o campeonato, tranquilo. Por acaso seria engraçado se ele ganhasse já para o ano, que é dos gajos, porra, agora que já ganhei, tipo, cortei 50 milhões do salário, a achar que isto era uma coisa que demorava mais tempo, mas afinal não. Mas estou ok com, e até estou ok com esta ideia de passagem de testemunho do Steph e do LeBron para o Wemby numa final de conferência que depois acabará por dar o título aos Spurs. Estou ok com isso. Portanto, escolho a segunda hipótese. Portanto, não querias o arco narrativo perfeito Não, de 2 não, décadas não. A terminar em Cleveland. Porquê? Ele a poder ir dormir a casa, à mansão que ofereceu à mãe, comer a sopinha da mãe todas as noites e tal, o arroz de tomate feito pela Gloria James. Pá, não, eu explico porquê. Isso é um bocado estúpido, mas é verdade que é. Cleveland não é assim tão sexy. Pá, não sei dizer isto de outra maneira, estás a ver? Não é assim tão sexy. E o diferente é sempre mais interessante, pelo menos para mim. O diferente é mais interessante. Ele já voltou a casa uma vez, tipo... Já não por é... outro lado, nós vivemos aquele momento que vai ficar guardado num sítio tão especial nos nossos corações, que foram os Jogos Olímpicos de 24, em que ele e o Steph e o KD partilharam o campo durante alguns momentos. E isso está tão guardado num sítio especial que não ias banalizar um bocadinho? Epá, não, porque... Não, ou seja, óbvio que eu acho que foi fixe e tal, mas eu não me lembro assim tanto deles todos a jogar ao mesmo tempo. Tipo, eu lembro-me dos sets do Curry na final, estás a ver? Não tenho essa memória partilhada. Agora, de All-Oop, Steph Curry to LeBron James, num jogo da temporada regular da NBA, isso compro isso, claro. Então, okay. Foi fácil para ti. Foi fácil. Tu na verdade, até estás Ricardo. Tu, na verdade, eu encarei isto se calhar da forma errada, tu, na verdade, estás a torcer pelos Spurs campeões porque queres que o nível de hate ao Wembanyama suba para valores estratosféricos. É isso que está a acontecer, não é? Eu só quero não passar a odiá-lo um bocadinho. É só isso que eu quero. mais ainda. Porque eu não odeio. Acho que eu sei. Eu gosto muito dele. Eu não quero é que ele entre. Não quero assistir à Jaylen Brownização de Victor Wembanyama, estás a ver? Não quero assistir a isso. Não estou disponível para isso. Muito bem. Mas vamos continuar a falar do Wemby então, só porque sim. Preferias um Wemby que não ganhe qualquer prémio individual, MVP, Defensive Player of the Year, nada, nem sequer seja escolhido para uma All-NBA Team, mas os Spurs são campeões, ou um Wemby que ganha MVP e Defensive Player of the Year, mas os Spurs perdem outra vez as finais, desta vez frente a Giannis Antetokounmpo e o spacing digno de 1994 dos Miami Heat. Eu acho que para efeitos de entretenimento e até de quem segue este podcast, seria mais interessante se os Heat ganhassem aos Spurs numa final da NBA. Porque acho que era o culminar dos verdadeiros. Ias lidar bem com isso. Ias lidar bem com isso, não é? A subida ao último degrau. Pá, eu sinto que se calhar não sou suficientemente claro nisto, mas eu explico outra vez. Eu não tenho nada contra nenhum jogador da NBA. Eu só não gosto muito de cenas muito performativas, estás a ver? E eu achei que aquilo foi um bocadinho. Pronto, é só isso. Achei que essa conferência de imprensa foi um bocadinho. Achei que o Wemby ir pintar para o Washington Square Park em Nova York foi um bocadinho. Achei isso tudo, estás a ver? Mas não tem mal, tipo, é só a minha opinião. Agora, eu não tenho problemas nenhuns nem com o Giannis, nem com o Wemby. Pelo contrário, eu acho que então o Giannis, que é um gajo que teve uma história de vida bem difícil, eu acho fixe, estás a ver? Acho fixe a ideia de ganharem. E não sei se percebeste que o Pat Riley, na conferência de imprensa da apresentação deles, disse: já temos aqui uma cena grande, agora temos de ir buscar outra. Não sei se só viste ele a dizer isso. Não sei se a falar do LeBron, não sei se a falar do James Harden. Disse falar do James Harden também, não sei se apanhaste já isso por aí, do James Harden ou do Kyrie em Miami.
Se calhar é do Bradley Beal que eles estavam a falar, não? Epá, depois. Mas de repente, por exemplo, se o Kyrie fosse para Miami, estou a dar um exemplo, se o Kyrie fosse para Miami, se o Zito arranjasse a maneira, mas não sei se conseguem, com os salários, o Kyrie ainda ganha um bocado de dinheiro, né? Não sei se conseguem. Tinham de dar tudo, tinham que meter um Andrew Wiggins e meter aí algumas coisas, não sei se Dallas estaria disposto assim, não sei. Se tem salário, né? Mas o Zito, tendo um bom ball handler, torna-se uma equipa um bocadinho mais respeitável, não é? Porque vai ser difícil marcar-lhes cestos. Não sei, mas estou ok com o Giannis ganhar ao Wemby outra vez. O meu único problema com isso é que o Wemby depois pode ficar ainda mais insuportável, tal como disse há bocado. Mas estou ok com isso. E acho que isso colocava o Giannis num patamar respeitável, vamos dizer assim. Enquanto jogador de basquetebol no Olimpo, não é? Dos jogadores de basquetebol, colocava-o ali num sítio respeitável, porque de repente seriam 2 prémios de MVP, seriam 2 prémios de MVP das finais, provavelmente, 2 títulos por equipas diferentes. Sim. Muito bem. O gordinho estava a tremer já. O gordinho ficava ali a tremer um bocadinho. Portanto, tranquilo para já, para ti? Não, até agora. Não tens suado do bigode? Eu acho que agora te vou colocar numa posição muito complicada. Ok. Então, tu preferias Jason Tatum a voltar a 100% em modo All-NBA, quase candidato a MVP, liderar os Celtics a uma época de mais de 50 vitórias e a terminar a época com os Celtics campeões e, portanto, com o Neemias Queta, campeão da NBA como posto eventualmente titular dos Boston Celtics, ou Jaylen Brown a liderar os Philadelphia 76ers a uma vitória sobre os Celtics na final de conferência, a caminho do título da NBA, em que ele seria Finals MVP, mais uma vez. Não tenho dúvidas também. Como eu disse, como falámos há bocado desta cena de termos sempre um campeão diferente. Por isso, os Celtics ganharam um título lá não há muito tempo. Não querias o Neemias campeão. Não querias o Neemias já foi campeão. O Neemias já foi campeão. Não, mas titular pela equipa, não é? E com um papel importante. É verdade. Mas eu acho que a história é mais engraçada se o Jaylen Brown fosse campeão com os Sixers. Acho que isso seria... Se isso acontecer, seria provavelmente uma das cenas mais surpreendentes e inacreditáveis da história da NBA. Se isso acontecesse, tipo, imagina o que é, depois de toda a conversa nesta pré-temporada, o Jaylen Brown guiar os Sixers ao título da NBA. Tipo, para já, todas as portas dos balneários em Filadélfia teriam de ser alargadas, não é? Porque depois disso, ele e o seu ego teriam dificuldades a entrar em qualquer recinto fechado. E depois, Filadélfia não é campeã há uma data de anos, tipo há 40 anos. Não é uma coisa de menos. Eu acho que seria inacreditável. E atenção, se isso acontecesse, colocava o Jaylen Brown num patamar na história da NBA, que eu sei que muitas pessoas não queriam pôr, muito difícil de alcançar. Eu vou dar só um exemplo, que é, por exemplo, o Kawhi Leonard, né? Ganhou 2 títulos por 2 equipas diferentes também. Foi 2 vezes também MVP das finais da NBA, né? Ganhou pelos Spurs e pelos Raptors, né? E de repente o Jaylen Brown, tu olhas e tem, pelo menos nos playoffs, um currículo parecido, e eventualmente nos playoffs até melhor do que o Kawhi Leonard, por todos os números. Por isso, gostava de ver as discussões que iriam aparecer a seguir sobre quem é melhor na pirâmide, Jaylen Brown ou Kawhi. Já estás a pensar na dancinha da vitória que farias quando isso acontecesse? Não. Eu sou um gajo magnânimo nessas coisas. Agora, gostava muito, porque eu continuo, isto não é nada contra os Celtics. Eu acho que foi criada aqui uma narrativa que este gajo não presta para nada. Pá. Isso também me custa um bocadinho, porque não é verdade, estás a ver? Não é verdade. Eu percebo a cena dos analytics, tudo certo, estás a ver? Pá, há imensos jogadores que nos analytics, que provavelmente não são
Analytics Darlings, que depois tipo, as coisas lhes correram até bem, estás a ver? Por isso custa-me um bocado esta campanha anti-Jaylen Brown, e por isso ficaria muito contente se ele conseguisse dar uma resposta, mas sempre de boca calada, pá, porque o gajo é um gajo perigoso quando fala. Prefiro que ele fale dentro de campo, que é para não me arrepender disto que estou aqui a dizer agora. Epá, Mas sim, Sixers, acho que era... Olha, e outra coisa, desculpa, Ricardo, que era bom o Embiid ter um título da NBA, e por isso esse lado também pesa um bocado. Pá, desculpa anemias, estou confiante que vais ser campeão outra vez, mas perante estas duas hipóteses e sabendo que o Embiid não dura muito mais tempo e o Anemias vai durar, na boa, mais 4 ou 5 anos na liga, pá, Embiidão merece um título. Foi a primeira vez em que me apanhaste completamente de surpresa com a tua decisão. Eu achei que o Nemias te ia fazer virar a agulha para o outro lado. E faz, né? Ou seja, não ficaria triste se isso acontecesse, não é isso? Claro, não, claro. Mas acho que esta história é muito boa, pá. Esta história, esta possível história que tu colocaste aqui, de Jaylen Brown eliminar os Celtics, do Embiid poder ser campeão, de tudo aquilo que foi falado nesta pré-temporada e que com certeza será falado ao longo da próxima época. Acho que essa história é demasiado forte. Muito bem. Bom, tenho mais duas para ti. Okay. Estas acho que são relativamente tranquilas, mas acho que são giras. Preferias ter a dupla LaMelo Ball, Anthony Edwards a funcionar na perfeição, a funcionar na perfeição, e os Minnesota Timberwolves nas finais do Oeste com o basquetebol mais divertido da temporada? Ok. Ou o oposto, o colapso glorioso de Minnesota, com seleção de lançamento duvidosa, conferências de imprensa lendárias, a lutar para entrar no torneio play-in e conteúdo infinito semanal para o nosso podcast. Portanto, que por acaso se chama A Bola Não Mente. Estás-me a dizer se eu preferia o sonho ou a realidade? É isso que estás a dizer? Vou escolher o sonho, pá. Eu acho que seria inacreditável se isto corresse bem, porque tu dizes que há narrativas se isto correr mal, e é verdade, mas se correr bem, também há. Ou seja, pensar em Anthony Edwards e LaMelo, dois gajos que não são conhecidos principalmente o Anthony Edwards, por dizerem coisas com muito pensamento por trás, fazerem coisas com grande profundidade, estás a ver, de pensamento. Isso acontecer, eu acho que era bom, e era bom para a liga, pá, que está desejosa de estrelas americanas com personalidade. Então sim, escolha a primeira hipótese, pá, que lhes corra tudo bem. Deixa-me acrescentar aqui uma camada. É que o Anthony Edwards, no próximo verão, fica elegível para uma extensão de contrato. Ou seja, a segunda hipótese, a hipótese caos, significa, eventualmente, que o Anthony Edwards perde um bocadinho mais de paciência e podes viver um verão de rumores de Anthony Edwards, pedido de troca de Anthony Edwards. Não, para já o contrato vai ser sempre renovado, né? E depois... Porque os não, mas ele pode não querer, não é? Não, ele vai querer renovado, depois vai pedir para ser trocado, mas eles renovar querem sempre, porque o dinheirinho conta muito. Não. Ele recebe um caminhão de onde quer que esteja. Sim, está bem, mas só pode receber mais se renovar no sítio onde está, não é? Portanto, não. Então, que lhes corra bem, que seja divertido. Também é bom ver o LaMelo a não falhar, pronto. Acho que essa parte é fixe. Eu gosto de torcer por malta que tem uma má reputação e que depois as coisas até lhes correm bem quando mudam de cenário. Portanto, ou seja, eu espero que corra bem ao Trae Young, eu espero que corra bem ao LaMelo. Espero mesmo. Não sei se vai acontecer, mas espero. Muito bem. No fim, vem uma merda do Luka, não é? Quase certeza. Saltei a do Luka. Pois saltei. Tinha aqui uma do Luka no meio. Esqueci-me, pois é. Afinal, ainda tenho mais duas. Passei a do Luka. Vamos à do Luka. Preferias que a troca do Luka, a infame troca do Luka, acabasse por ser devidamente justificada com um anel em Los Angeles, portanto, Lakers campeões, contra a maior parte das probabilidades e das análises,
Ou preferias que, não este ano, mas no futuro, os Dallas Mavericks venham a ser campeões da NBA antes dos Lakers e o Nico Harrison passa a ser um gênio acidental? Se levanta uma narrativa que Nico Harrison, afinal, tinha razão. Posso acrescentar uma terceira layer? Podes, Posso, claro. uma terceira hipótese? Eu acho que o Luka tem de, é como o Embiid, eu acho que o Luka tem de ter um título de campeão da NBA. Acho que isso é obrigatório, ele tem de o conseguir. Eu acrescentava uma terceira layer, que é os Mavericks trocarem para ter o Luka de volta e ele ser campeão em Dallas. Pá, estas coisas foram feitas para seres tu a fazer, pá, não, isto realmente... Pá, eu acho que essa seria a mais poética. Não podendo ser assim, porque acho que o Luka tem de voltar a Dallas. Eu acho que ele tem de voltar. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer um dia. Pronto. Mas eu gostava que ele fosse campeão, claro. Não é só ele. Há uma série de jogadores que tiveram, ou que têm nome, por exemplo, eu gostava que o James Harden tivesse sido campeão. Eu gostava, estás a ver? Porque eu acho que a carreira dele merece isso. Só que pronto. E não quero que o Luka seja o James Harden deste século, desta década, estás a ver? Não quero. Portanto, Muito bem. Portanto, falta a uma, hipótese Nico Harrison ser levado aos não, outros... estou-me a cagar para o Nico Harrison. Ao milionário que tipo estragou a vida ou o mood a milhares de pessoas, estás a ver? Sim, é verdade, é verdade. Bem, Vamos terminar. para se ir embora depois. O Nico Harrison, os gajos que mandam nos Mavericks, tipo, pá, não... Tipo, não sei, ele não me inspira um particular confiança nem simpatia, portanto, está-se bem. Ok, muito bem. Muito bem. Para acabar. Para acabar em beleza. Preferias que a época começasse tão mal aos Warriors que de repente se punha ao cenário e acontecia Steph Curry ser trocado para os Charlotte Hornets? Ok. Que estão a precisar de um base e que têm as coisas mais ou menos alinhadas, já não têm lá o Miles Bridges, já podemos torcer por eles. Portanto, preferias esse cenário e, portanto, o Curry não terminaria a carreira nos Golden State Warriors? Ou LeBron James juntava-se de facto a Steph Curry em Golden State, eram campeões, mas o MVP das finais era o Draymond Green. E tinhas que levar com os recibos no podcast dele para toda a eternidade. Apesar de tudo, acho que preferia que os Warriors voltassem a ser campeões com o LeBron e com o Curry. Acho que isso seria uma verdadeira last dance. Isso sim seria um final perfeito para o documentário do LeBron, cada sempre com a equipa de filmagens atrás. Isso sim seria incrível. Apesar de não desgostar da ideia do Curry acabar em Charlotte. Eu não sou tão purista na cena de não, uma equipa, um jogador de uma equipa só. Eu não sou muito purista, principalmente, mas só por uma razão, que é... Sim, principalmente num sítio onde não controlas a tua narrativa, não é? Na NBA não são eles que decidem se ficam ou não ficam. Sim, e nem é isso que é. Nesse caso em específico, há uma razão forte, não é? Para ele querer acabar em Charlotte. Não é tipo... Claro, vou trocá-lo para ali porque é onde dá, vai para os Minnesota Timberwolves, não é isso, gajo é para Charlotte porque nasceu lá, porque o pai não nasceu lá, mas viveu lá, andou lá na faculdade em Davidson, lá, não nasceu, o pai está lá, sim. O pai está lá, tipo, o pai jogou com o número 30, ele jogou com o número 30, eu acho que isso tudo é um bocado como o Tim Hardaway, que agora diz que o filho pode usar a camisola 10 que estava pendurada, não é? Isto é um bocado isso, e eu acho que isso tem um valor sentimental e até, para os adeptos se calhar até pode ser médio, né? Mas mesmo para ele, grande, então eu não enjeitaria assim, eu acho que ambas as hipóteses são boas, na verdade, são boas, mas estou tranquilo com qualquer uma, na verdade, tranquilo com qualquer uma. Mas tinhas que escolher, preferias então um campeão, quinto título, quer para LeBron, quer para quinto título para LeBron e para o Curry, sim. Muito bem. E Draymond Green definitivamente no Hall of Fame. Ele já vai estar no Hall of Fame, mas
Vamos ver. Íamos levar com ele de uma forma, enfim, um bocadinho insuportável, mas sim. Ok, está fechado. Narrativas Fest, a primeira edição superada com sucesso por João Diniz. Mandem-nos coisas. Muito obrigado, Ricardo, por esse trabalhinho. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, odds para a final do Mundial, que vai acontecer já no próximo domingo. Ricardo, quem é que achas que é favorito? Favorito, obviamente, será a Espanha, não é? Mas Espanha. vai estar a ganhar 2-0 até ao minuto 83 e depois a Argentina marca 3 gols de seguida. Espanha 1,62, Argentina 2,18. De facto, a Argentina... Eu estou estarrecido com as reações do selecionador argentino, do Scaloni, aos é gols. delicioso, é delicioso. Eu não sei se fico contente, se fico triste, se fico com pena, se fico comovido, não sei bem o que é de sentir quando vejo o gajo, mas de facto é um tipo... Pá, ele tem sofrido algumas críticas de quem percebe mais de futebol do que eu, de algumas opções que tomou, até técnicas, não é? Em relação aos jogadores que escolheu e etc. Mas há uma cena muito engraçada no futebol e no desporto de uma maneira geral, que é, às vezes o que tu podes fazer tudo certo e não resultar, e outras vezes podes fazer tudo errado e resultar na mesma. E de facto, se tu pensares bem na história dos campeões do mundo, dos campeões da Europa, etc., nunca é limpinha, nunca é uma coisa tipo, não, estes gajos passearam até à final e ganharam. Isso nunca existe. Há sempre um certo nível de sofrimento associado, e de facto a Argentina tem sido muito mais coração do que outra coisa, e lá está. Não acho que seja surpreendente se a Argentina ganhar à Espanha, ainda que a Espanha nesta altura seja favorita, não seja favorita. Olha, isso... num episódio de preferias, achas que os portugueses preferiam ver a Espanha e os nossos hermanos que estão habituados a bater todos os dias e a odiar, a serem campeões? Eu não tenho grandes dúvidas nisso. Ou o Messi a ser campeão. Eu não tenho grandes dúvidas nisso. Claro que preferiam a Espanha, vão engolir o orgulho. Não, eu não preferia a Espanha. Só para o Messi não ser campeão. Não, eu não estou a falar de ti. Eu não estou a falar de ti. Estou a falar Aliás, eu acho que da massa. Os semifinalistas eram os nossos piores pesadelos, porque tipo, espanhóis, franceses e ingleses quiseram todos meter cá o cu e a gente mandou-os embora. Portanto, esses gajos, eu não caguei se há 500 anos, não quer saber, estás a ver? Não quer saber. Ficam cá ressentimentos desde sempre e não curto isso. Os argentinos, que também são um bocado de mete-nojo, é importante dizer, também são um bocado de mete-nojo, mas pelo menos estão lá longe, mano. Estão lá longe, puto. Não tenho de os aturar, estás a ver? Por isso, sem dúvida para mim... Devíamos tirar um mês de férias, pá, irmos para a Argentina, para ir à Argentina, alugarmos um carro e andarmos lá a vasculhar aquilo. A comer bifes assados, não é? Como diz o Scaloni, sim. Picanha argentina. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Antes de irmos embora, Portugal foi campeão europeu da Divisão B em sub-20 feminino. É isto, não é? Foi isto que aconteceu? Não? Mais ou menos. Eu tenho algumas reservas em dizer que quando se vence a Divisão B, somos campeões europeus da Divisão B, porque há uma Divisão A e, portanto, nós somos a 17ª seleção da Europa ou a 19ª. Ganhou a Divisão B. São vencedores da Divisão B, sim. Ok. Apesar de tudo, grande resultado para Portugal. Já tinha sido em masculinos, não é? Há uns anos, com o Nemias, com o Miguel Rafael Lisboa foi MVP. Rafael Lisboa foi MVP e o Vlad Voitso e o Francisco Amarante, essa geração que venceu a Divisão B em Matosinhos, mas lá está. Sobretudo esta geração do feminino que ganham agora, a Sub-20, são uma equipa que nos anos mais recentes, porque é uma geração forte que tem a Clara Silva e tem uma série de jogadores que estão na NCAA e que estão a tornar-se muito boas jogadoras, como a Magda Freira e a Macarim, enfim, uma série delas, a Madalena Amaro, que também entrou no 5 ideal deste europeu da Divisão B. É uma geração muito boa e, na verdade, nos anos anteriores têm estado na Divisão A, e na Divisão A terminam em 5º, em 7º, em 9º, e isso é
um resultado muito melhor do que vencerem a Divisão B. Portanto, era expectável vencer a Divisão B. Era expectável porque no ano passado, a Clara Silva mudou de universidade, deixou Kentucky e foi para TCU. E, portanto, como mudou de universidade, ela abdicou de jogar no verão pelas seleções para poder apresentar-se mais cedo na universidade e começar a treinar mais cedo. Ou seja, no ano passado não tivemos a Clara Silva, ainda por cima foi em Matosinhos, não tivemos a Clara Silva e Portugal desceu de divisão. Estávamos na Divisão A e desceu de divisão. E, portanto, este ano, com o regresso da Clara Silva, Portugal era naturalmente uma das favoritas à subida e subiam 3 equipas. Portanto, as 2 finalistas tinham já a subida assegurada. Mas pronto, ganharam o título, ganharam todos os jogos e fizeram uma média de 30 pontos de vantagem em todos os jogos. Portanto, mostra que o nível desta geração em particular não é um nível de divisão B europeu, é um nível de divisão A. E é bom porque já há alguns anos que não tínhamos todas as equipas na divisão B e está a acontecer este ano. Portanto, é bom, temos a Sub-20 de volta à divisão A, os Sub-20 masculinos perderam apenas um jogo na primeira fase, começam hoje a fase a eliminar, também são candidatos à subida, e portanto é bom termos as seleções a voltar ao lugar onde querem estar todos os anos, que é na divisão A, onde há competição a sério e onde estes jogadores e estas jogadoras podem evoluir. Mas foi mais um grande europeu da Clara, que foi a MVP da competição. Tivemos a Madalena Amaro, que entrou no 5 ideal, uma base que está na Universidade de Monmouth, que é muito, muito interessante. Mais um grande europeu da Magda Freire, uma miúda muito engraçada que está a tirar medicina em Queens. Eu acho que ela vai mudar de universidade, pelo que percebi. E temos uma geração muito, muito engraçada, e para muitas delas foi o último ano de seleções e o último europeu que fazem no verão, portanto também foi para elas um fechar o ciclo com uma boa recordação para a memória. Parabéns a elas, e vamos ver agora depois em séries. E o selecionador de Sub-20 é o José Araújo, que já foi anunciado selecionador sénior, que vai substituir o Ricardo Vasconcelos, que foi anunciado como treinador do Benfica e deixou a seleção nacional ao fim de 16 anos. E, portanto, para o José Araújo foi também um fechar de ciclo nas seleções jovens e vai assumir a seleção sénior depois desta conquista do europeu da Divisão B. Portanto, feliz por toda a gente que está envolvida. Sim. Antes de irmos embora, vi que Nemias Queta e Ruben Prey foram pré-convocados para a seleção nacional, para os compromissos de agosto, não é? Em que se vai defrontar a Espanha e a Geórgia. A Geórgia, não é? O jogo em casa é com a Espanha, com a Geórgia. É com a Geórgia. Com a Geórgia em casa. Espanha primeiro jogamos em Saragoça com a Espanha e depois jogamos em Matosinhos com a Geórgia. Depois lá mais para a frente havemos jogar com a Espanha cá, mas nessa altura já não vai haver nem Nemias nem Ruben Prey, porque já... Qual é o teu feeling? Na verdade, eu acho que o Nemias vai jogar. Se me estás a perguntar em relação a isso, acho que vamos ter Nemias, porque o Nemias quer sempre muito ajudar a seleção. Aliás, ele olha para o lado e vê, o Jokic esteve no apuramento na janela de julho, a maior parte dos jogadores da NBA esteve na janela de julho. Obviamente o Nemias não esteve porque estava a negociar o seu contrato, portanto, imagina que ele tinha o azar de se lesionar e de repente os Celtics punham em causa ali o contrato. Portanto, acho que fez bem, acho que as pessoas têm que perceber que ele está a garantir o seu futuro, o futuro da sua família, as futuras gerações da família Queta. E Portugal ganhou um jogo, perdeu o outro na janela de julho. De facto, podíamos ter ganho os dois, perdemos em casa com o Montenegro num jogo mau da nossa seleção. Mas o Nemias vem para esta janela, acredito eu. E o Ruben Prey, vamos ver, porque o Ruben Prey sofreu uma fratura no antebraço no jogo final da temporada da NCAA, no tal jogo em que ele marcou 4 triplos contra Cameron Boozer e Duke. E portanto em junho ainda estava com uma tala ou com gesso no braço, estava a assistir às finais da Liga na Luz e estava com o braço ao peito, mas pelo que percebi, tenho falado com as pessoas da Federação, havia expectativa dele em agosto já estar totalmente recuperado e poder fazer parte da seleção, o que seria interessante, porque nós nunca tivemos Nemias Queta e Ruben Prey em simultâneo na seleção. Ou seja, o Ruben Prey já jogou pela seleção sénior, mas foi numa altura, numa janela de fevereiro em que estava a decorrer a época da NBA e, portanto, o Nemias não pôde vir.
Portanto, nunca tivemos os dois em simultâneo na seleção. Pode acontecer agora em agosto e, portanto, é uma oportunidade, e é uma única oportunidade, porque depois, quer em novembro, quer em fevereiro, nas próximas janelas, os dois estarão nos Estados Unidos e, portanto, é a única oportunidade, pelo menos nos próximos tempos, de vermos os dois em simultâneo em campo e o potencial que pode representar esta dupla também para a nossa seleção. Portanto, estou difícil marcar cestos. Possibilidade. Difícil marcar cestos, mais o Travante Williams a defender no perímetro e o Rafael Lisboa e aquela malta toda. E o Miguel, não sei se o Miguel Queiroz jogaria assim, mas eu acho que o Miguel Queiroz, pela experiência que tem e até pela capacidade de passe e a ligação que ele criou com o Nemias, se bem se lembras do Eurobasket, os três ao mesmo tempo? Bem, os três acho difícil. Se bem que o Ruben com jogadores grandes no perímetro pode-se aguentar, mas acho difícil em simultâneo jogarem. Mas estou muito com muita expectativa. Mas putz, se de repente tivéssemos Miguel Queiroz, Nemias Queta, Ruben Pereira, Travante Williams, os 4 em campo a defender, era giro. Era giro. Pá, e na verdade estou, se queres que diga, tenho alguma expectativa em relação a este duplo confronto com Espanha e Geórgia. É verdade que nós temos 3 vitórias, 3 derrotas, temos a vantagem de ter vencido o confronto direto com a Grécia, perdemos um jogo, ganhamos outro, mas ganhamos por mais pontos e portanto temos essa vantagem nesta segunda fase, porque os resultados da primeira fase transportaram para a segunda. Pá, mas a equipa da Grécia, a equipa da Espanha que se apresentou na primeira fase, quer dizer, o 5 inicial era o deixa-me ver quem era o Alberto Núñez, era o Dário Brizuela, o Hugo Gonzalez, que pode jogar contra o Nemias, atenção, o Gonzalez, Nemias Queta, 2 jogadores dos Celtics, e depois era o Ivan Almanza e era o Willy Hernan Gomes, portanto podemos ter Nemias Queta, Willy Hernan Gomes no interior, e sinceramente não é uma Espanha, é assim, muitos jogadores com experiência. Não, é óbvio que é uma equipa melhor que a portuguesa, isso não está em causa, mas é mais acessível do que noutros anos, sim. Portugal ganhou à Espanha na preparação para o Eurobasket há um ano, se te recordas, era um jogo amigável, é verdade, a Espanha foi o primeiro jogo que fez e tinha começado a preparação há pouco tempo, portanto havia ali algumas condicionantes que ajudaram certamente, mas eu não... Mas quando tu achas que pode... o primeiro passo para tu ganhares é tu achares que podes ganhar. Essa é a grande... Essa é a grande cena desta seleção. Esta é a grande força desta seleção. Esta é a grande força. Eu entrevistei o António da Silva, o filho do Filipe da Silva, que agora faz parte da seleção também, numa entrevista que vai sair em breve no site da Federação. E ele dizia que a grande diferença, e aquilo que ele nota, ele juntou-se ao grupo há 3 anos, há pouco tempo, mas que assim que entrou, o que sentiu foi que esta seleção nunca fazia aquele discurso de vamos jogar contra um tubarão, vai ser fixe, pronto, vamos defrontar estas grandes estrelas. Não há cá grandes estrelas do outro lado. Não, a gente pode ganhar. Vamos para discutir o jogo. E esta última vitória na Grécia por 15 pontos é uma coisa inacreditável. Portanto, muita fé neste grupo. E Portugal num Mundial pela primeira vez seria inacreditável. Seria motivo, onde é que é o Mundial? Seria motivo para não termos a primeira capa nos jornais, que é o normal. Vai ser no Qatar, como é óbvio. Ok. No Qatar, onde a tradição basquetebolística jorra pelos poros de toda a gente. Olha, fica aí uma ideia para o verão. O top 10 dos jogadores da história do Qatar. Dos jogadores cataris. Uma lista de jogadores cataris. Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, subscreverem a DAZN no link ali em baixo, da DAZN, que vai ter Premier League em breve, não é? Vai ter também Liga Espanhola, Liga dos Campeões, essas coisas todas. Liga Basquetebol de Espanha também, não é? Só falta ter NBA, pô. Só falta ter NBA, só aquele pescar de olho, e pronto, e estamos por aqui. E tornem-se patronos, não é? Do A Bola Não Mente, em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, não há til no URL. Ricardo, tenha um bom fim de semana. Olha, bom fim de semana para ti também, e vê se marcamos um almocinho, pá. Mas é mesmo para marcar, não é só para dizer da boca para fora. Está bem. Vamos marcar e depois vimos aqui e dizemos como é que foi. Está bem. Tá bem. Pode ser. Até já.